Vereador Lical. Senhores vereadores, abriu mão? Vereador Paulo Tadeu abriu mão? Vereador Tiago Cavelanha. Não. Abriu mão? Não, eu tenho que falar. Não, só um minutinho. Vereador, desculpa, é que saiu. Vereador Antônio Carlos Pereira. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria chamar a atenção para um vídeo que queria mostrar, viu, vereador Lical, o senhor que é entendido em radar. Vereador Joaquim carinhoso, né? Pessoa carinhosa. Esse equipamento, ele está ali, ó, perto do trevo que dá acesso ao Jardim Country Club, e o radar dispara, olha aí, sem que esteja passando nenhum veículo. Não, então eu queria deixar uma pergunta aqui, olha lá, tá vendo? É lá na confluência, ali perto da entrada para o Jardim Country Club, ali é o posto, aquele posto, e isso aí despertou a atenção de um companheiro nosso aí, de um colega nosso, porque passou um carro na velocidade compatível e o radar fotografou. Então, é uma denúncia, olha, tá vendo? Ele vai fotografando, não é isso? Estou certo ou estou errado? Exatamente. Então, olha aí, ó. Vamos mais uma vez, ó. Tá vendo? Não há algo assim de errado nesse equipamento aí. Me parece, olha, mais uma vez, ó, o flash aparece, né? Me parece que ali na Rua da Saudade também um equipamento já não está funcionando mais. Então eu gostaria depois de ouvir, né, de alguma autoridade aí, no secretário de Defesa Social, o diretor do Demutran, alguém que pudesse nos... como é que fica? Porque esse motorista, eu não sei quem é que passou na noite de ontem, nesse local aí, o carro dele foi multado e estava trafegando numa velocidade compatível, né? Então é uma denúncia que eu classifico como séria, porque não sei se os nobres colegas já... Tá bom, Celso, obrigado, viu? Constataram também, depois que o radar foi instalado, em várias oportunidades, os funcionários da empresa estiveram... Um dia até houve um acidente automobilístico ali, perto do posto Big 10, eles estiveram fazendo reparos, né, nos radares, depois deles já em funcionamento. Então, eu acho que o radar, até elogiei aqui, a segurança hoje na João Pinheiro é muito maior, não resta dúvida, se bem que ainda temos motoristas que, às vezes, não respeitam mesmo, e problema deles, né? Vai doer no bolso depois. Mas eu queria também relatar aqui que recebemos, depois de algum tempo, informações relativas à construção para o abrigo de cães, lá no bairro São José. Então, diz aqui o secretário de Obras, Aldo Foltz Hansen, quando nós perguntamos qual a situação das obras do abrigo, ele diz o seguinte, ó, data aqui do dia 8 de maio.
Esta obra já está pronta com todas as baias, separação por gradil e cobertura metálica. O valor gasto na obra foi de R$ 14.300, mais o material básico fornecido pela Secretaria de Obras, faltando apenas a ligação de água e esgoto. E outras informações aqui com relação a problemas ambientais, e no documento traz aqui um relatório de viabilidade ambiental que foi assinado pela ex-diretora do Departamento de Meio Ambiente. Quer dizer, é um documento antigo, né? Não sei se houve algum outro tipo de problema, porque me parece que esse abrigo não está ainda em funcionamento. Esse documento aqui, assinado pela senhora Ângela Maria Martins Marques dos Santos, é de 15 de setembro de 2014. Então, mais de 1 ano e meio, né? Todos os documentos do ano passado. Tem apenas um documento aqui da senhora Fátima Livorato, que, aliás, ela é muito resumida para respostas, né? Acho que ela não gosta muito de responder para vereador, não. E ela fala aqui que a atual administração não tem convênio com clínicas veterinárias para castração, mas diz aqui que foram castrados 18 animais de 6 de abril até a presente data. São animais castrados pelos seus tutores. Então, segundo ela, a castração de cães e gatos foi retomada pelo Castramóvel no dia 6 de abril de 2015. Temos aqui também, né, uma resposta com relação àqueles servidores das termas, que, segundo consta, estariam em desvio de função. E, por isso, a Prefeitura contratou mais uma quantidade razoável aí de funcionários para auxiliar de termalismo. Mas depois eu pretendo apresentar um novo requerimento, buscando saber se esse cargo, esse emprego existe na estrutura da Prefeitura, né? E tem também aqui um problema na rua Antônio Augusto Legutti, que já é bastante antigo. Um morador lá, ele levantou um muro bem alto, colocando em risco a casa da vizinha. E aí, né, eu acho que a gente deveria insistir, porque é um absurdo. Se a pessoa quer fazer um muro na sua casa, deveria ter um projeto para ver o risco que oferece ao seu vizinho. Eu estive lá no local, o muro é bastante alto, e os documentos a nós enviados também aqui são antigos. E tem uma declaração aqui do engenheiro civil, Elvésio Fernandes Júnior. Ele declara que foi colocada uma placa que o identifica como responsável técnico da obra de ampliação feita à rua Antônio Legutti, no Jardim Country Club. Mas, ao mesmo tempo, a Secretaria de Planejamento informa que não tem nenhum projeto que deu entrada lá, porque o secretário fala aqui, o senhor Rodrigo dos Reis, após busca em nossos arquivos, não localizamos nenhum projeto para a referida obra. Esse engenheiro aqui é muito corajoso, né, de falar que a placa está lá, é dele. Após vistoria ao local, os agentes fiscais identificaram uma construção já concluída e irregular. Irregular. Então, vou até depois mandar isso aqui para o CREA, né, porque como é que esse engenheiro, que tem aqui o portador do CREA e tal, ele dá uma declaração dessa e assina, né? E a Secretaria de Planejamento fala que a obra é irregular. Bom, eu só queria também lamentar a volta dos moradores de rua. Nós temos aí, infelizmente, perto da Prefeitura, nobres colegas, ali na marquise ali do monotrilho, jovens, às vezes, dormindo aqui na fonte do Leãozinho, que está em estado lastimável. Lastimável. Outros colegas já mostraram aqui, pichada novamente. Aí eu fico perguntando, e a guarda municipal, será que não protege mais o patrimônio público? Como é que fica, né? Então, eu acredito que tem algumas situações da nossa cidade que vem recebendo, turistas em grande quantidade a cada final de semana, pelo menos, mas recebendo mal, né? Porque no último domingo, ainda passando pela praça aqui, mais uma vez constatamos
fezes de cachorros, de cães nas ruas, o que eu classifico como uma realidade muito triste, né? Porque desagrada não só ao turista, mas também como ao morador de Poços de Caldas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Antônio Carlos Pereira. Com a palavra, o vereador Thiago Cavelanho. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, pretendo ser bastante rápido na minha fala, mas não poderia deixar de registrar aqui, com muita alegria, a notícia que foi veiculada na maioria dos canais de imprensa aí da compra da empresa Sanitex pela empresa Lorenzetti. Apesar de ter aí um grande carinho pela família Toni, entendo que essa venda foi muito benéfica para o nosso município, pois era uma indústria que já vinha aí apresentando sinais de cansaço na sua produção, e agora o projeto dessa empresa que encampa a Sanitex é de duplicação do seu volume de produção, de 1.200.000 peças, me parece que para 2.400.000 peças. Obviamente que junto com essa duplicação vem investimento, vem geração de emprego e etc. Fiquei muito satisfeito com essa notícia que recebemos agora à tarde. Em segundo lugar, nobres colegas, gostaria de lembrá-los e até fazer um apelo aqui à bancada de situação, mais positivamente ao líder do prefeito, com relação à anistia de uso. Essa casa votou já a anistia de regularização de ocupação, porém nós sabemos que aquela situação ainda de milhares de alvarás provisórios não se resolve apenas com a anistia de regularização da ocupação, mas também na anistia de uso. Eu já conversei com o secretário por algumas vezes, já com o secretário Rodrigo, o secretário Fernando Poço, e nenhuma providência foi tomada. Não, nós vamos ver, nós vamos estudar e tal, e não estuda e não vê também. E eu acho que seria muito positivo para o nosso município dar uma resposta para esses empresários que hoje trabalham sem uma segurança, né? Trabalham com o seu alvará provisório aí há anos, situação que não é a mais regular. Falando em Rodrigo, hoje eu tive acesso já à resposta que a secretaria me mandou, aliás, nos mandou, respondeu a essa casa, com relação ao projeto de lei de minha autoria que pede a redução das multas para adesão à anistia de regularização de construção. Meus amigos vereadores, eu não sei se todos têm acesso ao mercado imobiliário de Poços de Caldas, se tem algum contato direto ou indireto com alguma corretora, com construtoras. Eu lhes afirmo com muita tristeza que esse mercado ele não esfriou, não, ele congelou, ele parou, ele estagnou, não se vende nem se compra mais nada no município de Poços de Caldas. As vendas que antes vinham numa movimentação extremamente aquecida e inflamada estão praticamente reduzidas a 10% do que era antigamente. E isso traz, obviamente, uma série de prejuízos e de problemas, porque a construção civil é um dos mercados que mais emprega, Poços de Caldas não é diferente. O mercado imobiliário movimenta aí milhões de recursos com as corretoras, com os corretores, com as construtoras, operários, etc. E nós estamos aí com esse mercado extremamente fraco de algum período para cá. Por isso, eu insisto e não vou abrir mão do projeto da redução do valor das multas. Por quê? O que uma coisa tem a ver com a outra? Muitas das vezes, para a venda de um imóvel, é necessário que esse imóvel passe por um financiamento ou passe por algum ou entre de alguma forma como garantia, e para que isso aconteça, esse imóvel precisa estar regular. Então, a necessidade de nós facilitarmos a adesão a essa anistia é grande. Eu sei de colegas vereadores aqui que já se manifestaram contra
Eu sei de colegas vereadores que às vezes estão fazendo uma certa, vamos usar o português das ruas aí, um certo corpo mole para que esse projeto avance, mas o prejuízo não é meu, o prejuízo é da cidade de Poços. O secretário Rodrigo diz que é contrário, pois essa proposta deveria ter sido discutida no momento oportuno, que foi quando da aprovação da lei. Eu tentei, nossos colegas vão se lembrar que eu tentei entrar com a emenda, alegaram que a emenda era extemporânea, porque nós tínhamos, era na última sessão, presidente, não tínhamos mais reunião de comissão de justiça, então não daria tempo de analisar a minha emenda, por isso ela não foi votada. Logo no início desse ano, na volta do recesso, eu entrei então com um projeto de lei reduzindo esses percentuais. E aí agora o secretário responde que eu entrei extemporaneamente, agora é extemporâneo mesmo, faz 6 meses que o projeto está andando aqui nessa casa, passando de comissão em comissão, nem sei se como vêm sendo escritos os pareceres, se são favoráveis ou contrários, mas fato é que faz 6 meses que está aí e não foi votado. Então essa argumentação do Rodrigo, infelizmente não foi convincente. Se a medida é extemporânea, é porque ela está sendo analisada agora, porque ela foi apresentada na data correta. E ele diz ainda que isso traria aí, traria um tratamento desigual, porque uma dezena de projetos já estão sendo analisados e já foram inclusive pagos. Não era para nós termos uma dezena de projetos, nossos colegas, era para nós termos uma centena, como nós sempre tivemos. Aliás, várias centenas, como nós já tivemos nas outras anistias passadas. Por que nós temos só uma dezena? Exatamente em função das altas taxas que estão sendo cobradas nesse projeto de lei. E aí eu repito, se está cobrando caro, vai dar condição de quem regularizar? Do rico, do que já construiu regularmente, esperando essa oportunidade, para que pague o quanto for cobrado e regularize seu imóvel. Ao passo que a ideia essencial do projeto, que era ali regularizar os imóveis daqueles que, por algum motivo, expandiram sua construção ou modificaram a sua residência de forma humilde, de forma que merecesse esse benefício da lei, não estão conseguindo, porque não tem condição de pagar. Então, acho que é um projeto, senhor presidente, nossos colegas, que nós deveríamos aí repensá-lo, talvez, e levá-lo adiante e aprovarmos para podermos, pelo menos, aproveitar esse segundo semestre de 2015, enquanto ainda não se encerra o prazo da anistia. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Regina Ciolo. Senhor presidente, caros colegas, cara colega vereadora, quem nos assiste pela internet, os presentes. O motivo hoje de vir à tribuna é porque realmente ali na presidência nós ficamos engessados, né, de participar da discussão por uma norma regimental. Mas eu quero aqui deixar minha posição muito clara em relação à RPV, muito clara. Vocês viram, meu voto foi favorável. Vocês sabem o tanto que nós aqui nessa casa discutimos a questão das ações trabalhistas, de quanto isso fere, sangra o município. Concordo que tem que se estancar essa hemorragia, concordo que tem que ser desenvolvidas ações e tomadas atitudes para estancar essa hemorragia. E algumas atitudes e algumas ações passam por essa casa, não somente o executivo. Passa por essa casa, por exemplo, a possibilidade da SEI, que está aqui instituída, fazendo um trabalho muito importante para o município. Vai passar por esta casa a discussão do regime jurídico único, importantíssima discussão, que nós temos que ter a coragem e atitude de discutir pensando no município.
não pensando em bandeiras partidárias ou quem está lá. Hoje, quem está lá, pode ser depois alguém da oposição que esteja lá. Nós temos que pensar no conjunto para o crescimento de Poços de Caldas. Então, foi com muita tranquilidade que eu dei o meu voto favorável. Estou muito feliz de poder ter votado. Porque eu considero, e aí peço vênia aos vereadores que foram contrários, com todo respeito, uma grande responsabilidade com o município de Poços de Caldas, com a população de Poços de Caldas, para que nós possamos, pelo menos, fazer a nossa parte, essa é a minha opinião, vereadora Regina Cioff, para poder viabilizar, dentro da nossa competência, como vereadores, viabilizar projetos extremamente necessários e que todos nós aqui, todas as sessões, cobramos. Legitimamente cobramos. E quando está à sua frente uma decisão para que possa auxiliar, viabilizar, eu, pelo menos, como vereadora, me sinto muito bem em poder colaborar. Então, eu acho que foi uma vitória da população, acredito que foi uma vitória da população, de verdade eu acredito. Votei de uma forma tranquila em relação à constitucionalidade e legalidade, por quê? Porque nós temos aqui uma assessoria jurídica, uma assessoria técnica legislativa do mais alto nível. Do mais alto nível. Então, foi com muita tranquilidade, dentro do aspecto da legalidade, da constitucionalidade, que eu também sacramentei o meu voto no dia de hoje. Então, era só para deixar muito claro minha posição e podem ter certeza. Eu penso que as minhas ações, como vereadora, serão sempre voltadas para a maioria. Pode sim, claro, ter alguns prejuízos, vamos dizer, para uma minoria. Mas, infelizmente, nós temos que pensar no todo, não na parte. Embora a parte forme o todo, mas é importante que as pessoas da parte também possam, muitas vezes, até fazer suas colocações de coisas erradas que possam estar acontecendo em relação ao trabalho dentro da prefeitura, como, por exemplo, desvios de função. Então, só queria deixar registrado aqui o meu posicionamento, e podem ter certeza que todos os momentos em que nós pudermos estar colaborando para viabilizar, independente de bandeira partidária, independente de quem esteja lá, para viabilizar, para dar uma maior condição para o município, fazer os projetos que são necessários, eu realmente estarei firme nessa propositura, independente de qualquer coisa. Então, não pude participar da discussão no momento, por isso que eu estou aqui deixando muito claramente e de uma forma muito tranquila o meu posicionamento em relação à RPV. Era só isso hoje que eu queria falar. Obrigada. Com a palavra o vereador Rogério Carrilho. Senhor presidente, nobres colegas, vereadora Maria José e as demais pessoas que nos acompanham pela internet. Meu pronunciamento também pretendo que seja rápido, breve. Nós já está na nossa casa, e já está nas nossas assessorias, o Plano Municipal da Educação, decenal. Então, está nas nossas assessorias para o parecer. E lendo na internet, parece que tem uma data para que isso, acho que é dia 24 ou 30 agora desse mês, para a gente aprovar. Mas por que eu estou falando disso? Você vai entrar na assessoria, nós vamos discutir. É porque eu tenho sido e tenho acompanhado, né, que existe
no Brasil, alguns municípios, estados, tal, que estão aí colocando no plano municipal da educação, no plano estadual da educação, no plano federal, seja lá o que for, a ideologia de gênero, pastor Valdir. E então eu queria pedir licença a vocês para mim, respeitando o pastor Valdir, mais um trecho que o Papa Francisco aborda a respeito da questão da ideologia de gênero. Então esse é um artigo que está no Zenit, é um órgão, uma agência oficial do Vaticano, que você pode, qualquer pessoa pode acessar e poder ter o conteúdo disso. Então é assim, o Papa Francisco, a ideologia de gênero e a reforma política. Porque na reforma política que está estabelecendo hoje no país, existe aberturas para que a ideologia de gênero possa vir sendo conceituada de forma mais forte. Então, o trecho que eu gostaria de ler para vocês, um trecho curto, então diz assim: em sua catequese das quartas-feiras, no último dia 15 de abril, o Papa Francisco alertou o povo de Deus sobre a gravidade da chamada ideologia de gênero, que está crescendo em nosso país e no mundo. Para essa ideologia e para as pessoas que defendem e a propagam, as pessoas não se dividiriam por sexo masculino e sexo feminino, mas por gêneros. Os inventores dessa tal ideologia de gênero, criticada pelo Papa, consideram que dividir a humanidade em sexo masculino e sexo feminino é errado, e que as pessoas deveriam ser classificadas conforme seus desejos genitais. Ele fez. O Papa mostrou que o avanço dessa ideologia é um sério problema não somente para os cristãos. Pergunto-me, por exemplo, se a chamada teoria de gênero não é a expressão de uma frustração e resignação com a finalidade de cancelar a diferença sexual por não saber mais como lidar com ela. Neste caso, corremos o risco de retroceder, diz o Papa Francisco. E lembrou que, junto com a difusão de tal ideologia, existe uma tentativa de cancelar as diferenças naturais entre homens e mulheres, para reconhecer apenas as inclinações sexuais de cada um como definidora da sua própria identidade sexual. Mas para o Papa, a eliminação da diferença, com efeito, é um problema, não uma solução. Para resolver seus problemas de relação, o homem, a mulher, devem dialogar mais, escutando-se, conhecendo-se e amando-se mais. Para ter ideia de como esse tema avança e como pessoas, e é legítimo o espaço, como disse uma outra vez que eu usei a tribuna, um espaço democrático permite que as pessoas se expressem, defendam as suas ideias, né, e elas têm que ser respeitadas. Aceitas é outra questão, mas escutar, como diz a sabedoria da minha mãe, é preferível ouvir do que ser surdo, né? Mas para vocês terem uma ideia de como o negócio pode caminhar, por exemplo, pastor Valdir, proclamar os textos bíblicos em que a criação do homem e da mulher por Deus implica declarar que somente esses dois sexos são naturais, pode ser crime. Entendeu? Então começamos a caminhar para um sentido, para afirmar alguma coisa, não podemos desconstruir outra, né? Não podemos. Então, eu fiquei muito contente, porque muitas pessoas vieram, desde padres, pessoas que não são católicos, mas que são do meio evangélico, muitas pessoas conversando, interagindo, em alguns momentos, estavam preocupados. E a primeira preocupação era como que estava o nosso Plano Municipal da Educação. E hoje a nossa secretária está, se não me falha a memória, acho que fora de posse, fazendo um congresso, um curso, acho que em Brasília, não sei direito. Não consegui realmente falar com ela, né? Mas liguei na secretaria, a secretária adjunta entrou em contato com ela e ela já disse, né, que aqui, vamos supor, isso não é uma discussão que entrou no nosso plano municipal. Então não existe nenhuma ação pedagógica hoje, né,
pelos próximos 10 anos, até que não se mude, né, orientando para que as crianças, as nossas crianças, começassem a ser instruídas, não conforme somos naturais, né, mas conforme, quer dizer, é um atentado contra uma instituição sagrada chamada família, né? Então, a minha reflexão era só para... Não tem a ver, porque nosso aqui não diz, mas é um assunto recorrente que basta você entrar na internet, você vai perceber o quanto que isso avança, né? As pessoas que defendem, as pessoas que são contra. E, por ser católico, a CNBB se pronuncia de forma veemente, né? Não poderia ser diferente, e vários sacerdotes de nossas cidades estavam até preocupados, querendo até saber quando que votaríamos aqui, que gostariam de estar aqui, né? Mas já podemos até tranquilizar-os, porque isso não vai ser uma matéria que vai merecer discussão, pelo menos nos próximos 10 anos, ou nessa apresentação do nosso plano municipal da educação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador Rogério Carrilho. Com a palavra, o vereador pastor Valdir Sementilli. Senhora presidente, secretário, vereadores, pegando até a sequência, porque eu trouxe até um folhetim que nós, na comunidade, estamos entregando, porque em alguns municípios, realmente, no plano da educação, existia essa preocupação. Inclusive, ontem teve a votação em Machado, e o vereador lá, o pastor Fabiano, ele atentou antes e tirou toda essa palavra de gênero que tinha no plano de Machado. Alguns municípios já tinham esse plano, né? Eu, conversando com o professor Flávio, né, ele adiantou, né, porque ele participou, ele é da educação, está aqui na casa, né, eu estou lendo com muito carinho, não achei ainda essa palavra, né, mas é um alerta para que futuros ou deputados que é representativo do seu partido, que você possa estar realmente. E a gente fica feliz dessa união, porque não é uma defesa evangélica, é uma defesa dos cristãos, né, de realmente não perder o princípio, né? Porque você tem uma ideia, uma escola em Belo Horizonte já tirou dos seus banheiros meninos e meninas. Os dois podem ir nos dois. E um menino que foi ensinado, né, que que não podia ir junto, ele acabou fazendo nas calças. Os colegas dele de sala riu dele, inclusive os professores. Sabe? Isso é uma denúncia que foi feita lá em Belo Horizonte, numa escola lá. Então, nós fizemos esse folhetim explicativo. Nós não conhecíamos ainda o nosso programa de educação, né, e nem afirmamos que tem no nosso programa. É muito importante a gente ressaltar isso, mas é um folhetim de alerta para que a gente possa realmente estar preocupado com isso, porque fere completamente os nossos ideais de família, sabe, eu acho assim, nós respeitamos as pessoas, eu acho que cada um tem o direito de decidir o que ele vai fazer com a vida dele, as suas condições, acho que eu respeito, mas nós não podemos concordar com as coisas que vão mudar, né, aquilo que vem vindo desde a fundação do mundo. Então, era isso que a gente estava falando também, né? Eu não sei nem se o vereador que me antecedeu sabia que eu ia falar também aqui, né? Mas fico feliz desse pronunciamento do Papa, que eu acho que é importante nós unirmos em relação à família, ao respeito que tem às pessoas, e ali nós não permitimos isso sendo implantado nas escolas, em que a criança, né, essa ideologia diz que a criança nasce sem sexo. Ela vai definir
depois de grande, né? Essa é a ideologia de gênero. Mas fico feliz de ter esse pronunciamento antecipado do vereador Rogério, né? E fico feliz. Um outro assunto, presidente, é o seguinte: nós já perdemos alguns empresários aqui em Poços de Caldas. Alguns que foram para Campestrinho, outros que foram para município de Caldas, por vários fatores. E quando nós aqui mudamos a lei, né, para o Avança Poços, dando direito de pessoas, por exemplo, distribuidoras, que também tivesse o direito de ir lá para o nosso distrito industrial, foi dado também, e eu lembro bem de um questionamento que não sei se o Paulo Tadeu lembra, que eu falei que tinha uma empresária que tinha um buffet, né, que ela tinha sido negada na outra lei, porque lá não poderia realmente ter, e o Paulo falou, não, mas agora, com essa mudança que nós fizemos, vai poder. Mas o que acontece é que ela não teve o direito nem de protocolar os seus documentos na secretaria, que diz que ela não tem direito. E a nossa lei é clara, está aqui, olha, serviços de lazer e diversões, estabelecimentos destinados ao lazer, entretenimento, a exemplo de autocine, boliche, cinemas, teatros, auditórios, diversões eletrônicas, drive-in, casa de jogos, salão de festas, bailes, buffet, casas noturnas de espetáculos e demais atividades afins que se enquadram nessa definição. Então está aqui, no corpo da lei, da mudança que nós fizemos, o direito dela. Então, eu falei para ela protocolar, porque foi negado verbalmente, ela não tem como até tomar alguma outra atitude. Mas eu falei para ela protocolar, porque aí eles vão ter que dar uma negação por escrito para ela, porque que ela, sendo que tem aqui no corpo da lei, especificamente, é o Zé Feté, né, a empresária Sueli, que foi negado para ela. Então, a gente fica aqui meio assim, que eu fui procurado e ela falou para mim assim, mas você falou para mim que agora eu podia, eu fui lá, tenho com a expectativa e agora não posso. Eu falei, mas aqui está na lei. Né? E a pessoa que atendeu ainda falou, o vereador não leu direito. Né? O que foi pior, né? A pessoa que atendeu ela disse, o vereador não leu direito. Então, questionando, inclusive, aqui a nossa, o nosso trabalho, né? E quando ela apresentou essa parte aqui de serviços de lazer, o que você me fala disso? Ela ficou olhando na cara dela e falou que, não sei. Falou, então quem não leu direito foi você. Então eu gostaria, né, que a gente tivesse um carinho muito grande por aquilo que está aprovando aqui, porque nós não queremos fazer volume de leis, mas nós queremos que as leis que existem, que sejam cumpridas. Muito obrigado. Obrigada, pastor Valdir Sementili. Com a palavra, o vereador Flávio Henrique Faria. Senhora presidente, vereadoras, vereadores, demais presentes, eu iniciei a minha fala. Nós recebemos aqui uma resposta do Executivo. Nós sabemos a importância em relação do ensino superior para o nosso município, o quanto se avançou nos últimos anos com a política federal, que se permitiu aí não só o Instituto Federal funcionando em nosso município, com capacidade aí a médio prazo para atender 1.200 pessoas de Poços de Caldas e região, como também a Universidade Federal de Alfenas. E nós temos aí a UENG, que já funciona há um bom tempo em nosso município. A UENG, que a princípio aí tem toda uma ligação com a autarquia municipal de ensino de Poços de Caldas. E na resposta que nós obtivemos do Executivo, né, o Executivo informou que não há previsão para a implantação ainda da UENG em nosso município
e que vem fazendo aí, junto ao secretário Miguel Correia, conversações para se buscar a implantação aqui de um campus da UENG em nosso município. Então, torcemos aí para que, de fato, essa situação se concretize aí, se efetive aí a implantação do campus da UENG, de fato, em Poços de Caldas e não seja um campus avançado. Também queria manifestar aqui uma resposta que chegou por parte do Executivo. Nós apresentamos aí na legislatura passada um anteprojeto, nós sabemos e reconhecemos a importância das entidades em nosso município e principalmente as entidades que atuam em caso desse requerimento com as casas lares e as famílias acolhedoras. Nós temos hoje um total de aproximadamente em torno de 50 e poucas crianças sendo atendidas, uma capacidade para 80 crianças, entre os abrigos, as casas lares, o programa Menino Quero e a família acolhedora. Tem um projeto muito importante que se iniciou no governo passado e que vem dando continuidade e que oferece para essas crianças que muitas vezes aí são tiradas da família por N motivos, uma condição ali de ter um carinho, de ter ali uma família, né? Uma família acolhedora, né, pastor Valdir, que possa apoiar, que possa contribuir com essas crianças, e nós continuamos defendendo aqui, segundo a secretária, ela avalia que estava avaliando a questão da legislação em relação à questão, e nós defendemos a transformação disso em uma lei, porque se possa, de fato, efetivar um programa que já existe, uma ação que existe em nosso município, e para se dar garantia, isso transformando em lei, ou seja, algo que já está acontecendo, traria aí uma maior tranquilidade, uma segurança de algo que já vem tendo sucesso e contribuindo muito para as crianças e jovens do nosso município. Eu também queria falar, apresentamos um requerimento aqui. Nesse requerimento nós manifestamos, e o Executivo reconheceu, já a preocupação nossa em relação à questão da correção da tabela salarial do servidor público municipal de Poços de Caldas. Nós tivemos uma ampla discussão aqui, tanto na legislatura passada como nessa legislatura. O Executivo fez a correção, foi um projeto que foi enviado para a Câmara Municipal, se desmembrando a tabela e permitindo a correção, e permitindo que essas pessoas que estavam ganhando aí, teoricamente abaixo do mínimo, mas tinham uma correção e perdiam na sua promoção, que pudesse ser feito a correção, mas já reconhece que em alguns casos já existe esse problema devido aí ao avanço federal em relação à política de valorização do salário mínimo. Mas aí é importante se destacar, sem dúvida alguma, que o Executivo manifesta aqui em relação ao projeto que está aqui nessa casa e que foi mencionado pela vereadora Regina, que é o projeto da criação de um regime estatutário, de um regime próprio do funcionalismo público municipal de Poços de Caldas. Esse encaminhamento é legítimo e essa Câmara sempre enfrentou e sempre foi serena nas suas posições em relação ao servidor. Nós recebemos aqui na legislatura passada um projeto, que dessa vez veio 2 projetos. Recebemos esse projeto aqui e o prefeito da época tinha uma grande maioria nessa casa e em momento algum se teve nenhum encaminhamento por parte dos vereadores no sentido de não encarar a responsabilidade, pelo contrário, foi encarado essa responsabilidade e se buscou democraticamente se discutir com os servidores, se discutir com o Executivo alternativas em relação ao projeto que foi enviado a esta casa. É claro que o projeto não prosperou, mas então registrar, efetivar aqui que sempre nós tivemos aqui firmeza nas nossas posições. E quando a vereadora fala, manifesta aqui, em relação à questão de ações para se garantir, para ter uma preocupação com as finanças do poder público, e essa casa tem que fazer seu papel, sem dúvida alguma, a senhora está correto. Nós temos que dar nossa contribuição. Quando nós denunciamos, tivemos dificuldade de ter uma condenação de 7 milhões de solos, foi difícil. Mas isso também é o papel do vereador, de buscar que o dinheiro público seja gasto corretamente. E quando sai a condenação, não por mim, mas pela justiça, dizendo que 7 milhões foi desviado, que 7 milhões não foi gasto devidamente, isso prova também que nós sempre tivemos responsabilidade com a aplicação do dinheiro público. E veja bem, a aprovação do projeto do RPV, de forma respeitosa, muito tranquila, muito serena, que todos os vereadores da Comissão de Administração Pública sabem que em momento algum eu induzi, oposicionei e pedi vota contra ou vota favorável. Isso não aconteceu. Era uma avaliação minha.
Todos os vereadores que estavam na comissão sabem disso. Em momento algum pedir, vem aqui, Cicrano, vota aqui. Isso não ocorreu. E para registrar a questão, nós não estamos resolvendo o problema da prefeitura. Pelo contrário, nós estamos deixando de saldar uma dívida nesse momento e colocando lá na frente. Mas a questão continua. Porque se o sujeito vai lá o cidadão, o servidor, ele ganha na justiça, é direito dele. Vai virar precatória. Ele vai receber ou mais cedo ou mais tarde, mas ele vai receber. Então não significa que isso está resolvendo o problema aqui agora. Pode ser uma ação para esse momento. Mas o pagamento vai ter que sair lá na frente. Então nós temos que entender que o que se precisa fazer no município, e há 10 anos vem ocorrendo, é a questão de tomar atitudes, medidas, no sentido que esses erros que persistem e que levam a inúmeras ações trabalhistas não ocorra. Porque dizer que isso está resolvendo uma ação junto ao Executivo Municipal, isso não está. Você está protelando a decisão. A decisão ocorreu, o sujeito foi, ele ganhou a sua ação e vai se pagar amanhã. E volto a reafirmar. Respeito muito o voto de cada um de vocês aí, legítima posição. Mas esse servidor que agora passa a ter aí o direito da RPV até 15, o que passou de 15 ele vai cair lá embaixo, e aquelas pessoas que hoje, vocês estão na SEI, estão sabendo disso, ações assim astronômicas, ele tem preferência de acordo com a Constituição Federal. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Flávio Faria. Recados das comissões. Eu tenho 3 recados. Primeiramente, lembrá-los da quinta-feira, audiência pública do asfalto. Quinta-feira agora. Segundo aviso, na sexta-feira, a partir das 14 horas, plenária final do Parlamento Jovem. A partir das 14, nessa sexta-feira. E agendei para o dia 2, como os vereadores haviam solicitado em relação à agenda na quinta-feira, para nós recebermos aqui para conversar um pouco conosco sobre a TV Câmara, a diretora da TV Câmara de Pouso Alegre, que vai estar aqui após a reunião das comissões, que terá que ser no anexo às reuniões da comissão, bem como esta reunião, porque o plenário estará aí com a 13ª Conferência da Saúde e, posteriormente, os parlamentares em relação à terceirização, né? Hoje passou aqui no plenário. Então, está feita a comunicação. Questão de ordem, vereador Flávio. Só para esclarecer, na quinta-feira tem audiência pública convocada aí pelo vereador Joaquim para discutir a questão do asfalto. Era às 17 horas. E nós temos a reunião das comissões também à quinta-feira. Eu queria ver a possibilidade, eu não sei se é possível, de antecipar essas reuniões para que não se possa trazer, como por exemplo, na semana passada teve uma reunião do departamento aqui e nós estávamos iniciando a reunião da comissão de administração. Então isso acaba assim, criando assim, para ambos que precisam fazer do espaço, a gente precisa usar o espaço, se não fosse possível antecipar, não sei se é possível o horário, para que se possa aí dar uma tranquilidade em relação à questão da audiência, que as pessoas possam participar às 17 horas. Paulo Tadeu, da Comissão de Justiça, é possível? Pastor Valdir, questão de ordem. Mudar o dia das audiências, porque sempre foi esse trabalho aí, e nunca conseguiu resolver por causa das comissões, que é quinta-feira. Eu sei que mudar as comissões é difícil, por causa até do trabalho que a secretaria tem que desenvolver. Mas eu proponho aqui, talvez, de repensar, pelo menos, mudar o dia das audiências. Porque aí, realmente, não vai ter esse transtorno de ficar fazendo as coisas correndo, porque às 5 horas da tarde tem audiência. Uma ideia. Bom, professor, pastor Valdir, a mesa vai analisar, tá? Todas as propostas são analisadas. Mais algum recado? Mais algum recado? E a questão, vocês vão adiantar as reuniões? Está de acordo?
E amanhã, Comissão das Águas, reunião da Comissão das Águas, a segunda reunião da Comissão das Águas, às 14h30. Obrigada, pastor. Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião, solicitando a todos que, de pé, façamos uma saudação ao Pavilhão Nacional. Obrigada.